Peço à igreja a se colocar de pé para nós lermos a palavra do Senhor. Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 40. Salmo 40, a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém? Está escrito assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Vamos orar. Pai santo e maravilhoso, esta é a Tua palavra, Senhor. E esta palavra, Senhor amado, ela vem para abençoar as nossas vidas, para nos vivificar, para transformar todo o nosso ser, ó Pai. Que Tu tenhas toda a liberdade, ó Santo Espírito de Deus, de falar e de ministrar aos nossos corações aquilo que o Senhor mesmo já preparou, Pai, para cada um de nós. Usa-me, Senhor, segundo a Tua vontade e o Teu querer, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Esse salmo, ele é um salmo de Davi, e estava ali orando, pedindo uma palavra, e o Senhor me lembrou do versículo 1 deste salmo, que é um desafio para cada um de nós, né? Esperei com paciência no Senhor. Como a gente precisa de paciência nessa vida. Para todas as coisas nós precisamos de paciência. E principalmente quando se refere à nossa vida com Deus, nós temos que ter paciência. Porque a paciência, ela vai ela vai aflorar a nossa confiança em Deus. Porque nenhum ser humano gosta de esperar. Ninguém gosta de ficar esperando, principalmente esperando e dependendo de outra pessoa. A gente não gosta mesmo, a gente gosta de já chegar e resolver as nossas coisas, sem depender de ninguém. A gente vai lá mesmo e a gente faz. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar que é necessário nós confiarmos no Senhor e nós dependermos do Senhor. E esse é um desafio para cada um de nós. E nesse versículo 1 ele vai falar exatamente isso. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então o salmista está dizendo, olha, eu esperei no Senhor até que o Senhor respondesse a minha oração e viesse em meu favor. Aí você pode pensar, mas quanto tempo que ele esperou? Se Davi for se referir à questão dele ser ungido rei por Samuel lá na casa do seu pai, até o dia em que ele se assentou no trono, foram muitos anos que se passaram. Quando ele era apenas um menino e até o dia em que ele realmente, de fato, foi governante de Israel. Alguns anos se passaram, muitos anos. E a gente olha para Abraão esperando que Isaac nascesse, também 25 anos. A gente olha Isaac orando pela sua esposa para que ela gerasse filho, 20 anos. A gente vê José no Egito, ali entre o período em que ele tem os seus sonhos, até o período em que ele é colocado como governador do Egito. Ele tinha 17 anos quando Deus deu os sonhos, e depois quando ele se apresenta diante do faraó, ele tinha 33 anos. Então alguns anos se passaram. Alguns anos se passaram aí. E Davi está dizendo, olha, eu esperei no Senhor, eu aguardei no Senhor. E o Senhor colocou algumas coisas no meu coração. E esperar no Senhor significa deixar Deus agir. Não sou eu que vou agir, não sou eu que vou resolver, não sou eu que vou tomar a atitude, eu vou esperar no Senhor, eu vou deixar Deus trabalhar e Deus agir. Vou deixar Deus estar no controle, porque muitas vezes nós erramos e nós saímos da vontade de Deus por não saber esperar, por nos precipitarmos. E essa condição de esperar no Senhor significa que nós estamos dependendo dEle, significa que nós estamos crendo que Ele está fazendo o melhor. O melhor não é o que eu quero, o melhor não é o que eu faço, o melhor é o que Deus faz.
A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Nós somos imperfeitos. E tudo que a gente vai fazer vai ser imperfeito, porque nós somos imperfeitos. Nós não temos a capacidade de fazer nada perfeito, porque nós não somos perfeitos. Mas Deus, que é perfeito, Ele tem a capacidade de fazer tudo perfeito. Às vezes tem algumas coisas na minha vida que eu vou achar que é bom e que não vão ser bom. O resultado, eu vou fazer achando que vai ter um resultado bom, mas de repente não vai dar um resultado bom. Quantas vezes a gente faz isso? As coisas mais simples da nossa vida. Quantas a gente vai para a cozinha ou vai para algum lugar que você está imaginando que vai sair de repente não sai o jeito que você planejou, que você esperou. Isso faz parte da nossa vida. Mas com Deus é diferente. Tudo que Deus faz é perfeito e dá o resultado perfeito, bom e agradável. Por isso nós precisamos esperar e confiar nele. Nós não podemos passar na frente de Deus. E aí o Senhor me levou para Saul, lá em 1 Samuel, capítulo 13. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá, 1 Samuel, capítulo 13. Saul perdeu a sua bênção por não saber esperar no Senhor. O Senhor me levou esse exemplo e eu coloquei aqui para compartilhar com a igreja. 1 Samuel 13, versículo 13. Quando Deus manda Samuel ungir Saul rei, e uma das instruções que Deus tinha usado Samuel para dar a ele, olha, os filisteus vão pelejar contra Israel, reúne o povo, espera por mim 7 dias, eu vou lá, vou oferecer sacrifícios ao Senhor, vou consagrar você e o povo, e vocês vão para a batalha e Deus vai dar a vitória. Mas a palavra de Deus vai dizer que Saul, ele está esperando, mas ele está ansioso, ele começa a ficar ansioso. Porque passa um dia, Samuel não vem, passa 2 dias, 3, 4, 5, 6, chega o 7º dia e Samuel não chegou ainda. Então Saul olha e a impressão que ele tem é que o povo está indo embora e ele, versículo aí 9, ele fala, eu mesmo vou fazer o sacrifício. Samuel não veio, já é o 7º dia, ele falou para mim esperar 7 dias, é o 7º dia, o 7º dia eu não sei se já estava acabando ou não, mas ele decide ele mesmo fazer o sacrifício. E quando ele termina de fazer o sacrifício, Samuel chega. O 7º dia ainda não tinha acabado. E a palavra de Deus, na boca de Samuel para ele, versículo 13, então disse Samuel a Saul, agiste neciamente ou precipitadamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Saul perdeu a bênção, porque ele se precipitou. E isso acontece comigo, acontece com você, acontece nas nossas vidas. Toda vez que a gente não esperar no Senhor, todas as vezes que nós nos precipitarmos, todas as vezes que a gente agir por conta própria, sem orar, sem buscar a direção de Deus, nós vamos perder a nossa bênção. E nós vamos perder a bênção porque a gente é incapaz de enxergar o nosso futuro. Porque nós somos incapazes de planejar algo bom, perfeito e agradável. Mas Deus pode fazer tudo isso. E se você acompanha a história de Davi, se você leu a sua Bíblia, para cada decisão na vida de Davi importante, Davi vai fazer o quê? Vai orar e vai buscar a Deus. Sempre Davi vai orar e vai buscar a Deus. Vai perguntar, Senhor, eu faço isso, eu não faço, eu vou para a guerra, eu não vou. Cada passo de Davi vai ter uma oração, vai ter uma busca de Deus para saber se realmente aquilo era a vontade de Deus, era a direção de Deus ou não. Por isso que Deus usou ali Samuel para falar para Saul, olha, o Senhor já escolheu um homem que é segundo o coração dele, você foi rejeitado. Você não sabe esperar, você não sabe aguardar, você não sabe buscar a direção de Deus, você age conforme a sua cabeça, você age conforme o seu coração, mesmo que você receba uma palavra de Deus, você não tem paciência de esperar com que ela se cumpra, você não confia na provisão de Deus, você não confia no trabalhar e no agir de Deus. Porque a fé é exatamente esse desafio.
É esperar aquilo que eu não consigo ainda visualizar, é provar aquilo que não está fora do alcance das minhas mãos. A fé é isso. A fé é um desafio para nós, porque a gente gosta de ter uma segurança. Como ser humano, a gente gosta de pegar em alguma coisa e segurar. A gente gosta de ter as coisas no nosso controle, mas a fé, o controle está nas mãos de Deus. Não está na nossa mão. Quando Deus diz para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não levou um catálogo para ele lá, apresentação de Canaã. Olha, essa daqui é Canaã, olha as fotos de Canaã. Vê o que você acha, Abraão. Gostei, não gostei. É muito seco aqui, parece ser meio deserto aqui. Não gostei não, Senhor. Tem uma parte aí de montanha, tem uma parte de vale aí. Eu acho que é uma terra que não dá para mim não. Não, Deus não fez assim. Deus diz, sai para a terra que eu te mostrarei. Ele não tinha ainda um destino certo. Mas ele confiou no Senhor. Por isso a Bíblia chama ele de o pai da fé. Saiu, confiando no Senhor. Não sabia para onde era, não sabia qual seria o seu destino final, mas ele creu no Senhor. Mas eu garanto para você que valeu a pena. Se a gente parasse e perguntasse para Abraão, quando ele tivesse chegado lá, valeu a pena? Ele valeu. Foi bom? Foi bom. Está sendo bom? Está sendo bom. E no final, então, coisa maravilhosa. Ele ia dizer para você, não me arrependo da decisão que eu fiz. Muitos me chamaram de louco, muitos falaram, Abraão, que negócio é esse? Que coisa é essa de sair para um lugar que você não conhece? Você não tem nenhum parente lá, você não tem nenhum conhecido lá. Aliás, você nem sabe para onde você está indo. Que maluquice é essa, Abraão? Mas ele ia dizer, valeu a pena, amém? Porque Deus tem essa capacidade de fazer todas as coisas dessa maneira. E nós precisamos aprender a confiar no Senhor, para que a gente não venha a perder a bênção. Não seja precipitado, não tome decisões sem orar, não queira passar na frente de Deus ou fazer algo que Deus não mandou você fazer, porque não vai dar certo. Todas as vezes que a gente agir por conta própria, vai dar errado. Versículo de número 2, o salmista diz no Salmo 40, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Tem coisas na nossa vida e só Deus pode fazer, tem situações que só Deus pode resolver. Não adianta a gente querer resolver. Aqui ele diz, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Não sei se algum dia você já ficou atolado com o teu carro em algum lugar. Mas, dependendo de como você está, eu tive algumas experiências. Tem situações que quanto mais você acelerar, mais o carro vai afundar. Mais a situação vai ficar difícil. E você vê aquelas séries lá que tem, lá que mostra de sobrevivência, quando a pessoa cai na areia movediça. Quanto mais se bate, mais rápido afunda. Mais rápido a pessoa vai para o fundo. Então ele fala, caiu ali, espera, fica tranquilo. Se tiver alguém para te puxar, espera para alguém te puxar para fora. Espera alguém te resgatar. Não fica se batendo, não fica tentando você mesmo sair, porque você vai só se afundar cada vez mais. E o salmista fala isso, quem me tirou? Ele esperou quem agir, ele esperou quem socorrer ele, tirou-me de um charco de lodo, tirou-me de um lago horrível, firmou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Quando Deus nos socorre, Ele nos coloca sobre uma rocha firme, Ele nos dá segurança. Deus não colocou Ele em qualquer lugar, Ele fala, Ele colocou os meus pés sobre a rocha, Ele firmou os meus passos, quer dizer, Ele me deu uma condição de eu andar agora sem tropeçar, Ele me deu uma condição agora de eu andar sem que eu caia de novo no lago, sem que eu caia de novo no tremedal de lama. Se eu andar na direção que Ele está me dando, se eu for na segurança que Ele me deu, quer dizer, o que é a rocha? A palavra de Deus é uma rocha, é um fundamento sólido, firme, inabalável. A rocha que Deus coloca debaixo dos nossos pés é a sua própria palavra. Você vai falar, mas Jesus é a rocha. Sim, Jesus é a rocha. Mas Jesus e a palavra, a gente pode dizer, São João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o cumprimento da palavra.
Então, quando você está na palavra, você está em Jesus. Jesus disse: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Mas quem não me ama, não guarda a minha palavra. Então, Deus, Ele vai olhar para nós. Se eu estou na palavra, eu estou em Jesus. Se eu estou fora da palavra, eu não estou em Jesus. Porque Jesus e a palavra são um só. Quando eu estou na obediência, quando eu estou na direção de Deus, eu estou com os meus pés na rocha. Não vai dar errado. Os meus passos estão firmes. Os meus passos estão seguros. Aqui no capítulo 119, Salmo 119, 105, versículo 105, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando eu ando na direção da palavra de Deus, quando eu ando firmado na palavra de Deus, eu estou andando com segurança. Eu estou enxergando para onde eu estou indo, eu estou vendo o caminho. Mas sem a palavra de Deus, eu vou tropeçar, eu vou cair, eu vou me perder. Por quê? Eu não tenho essa capacidade de ver além. Eu não tenho a capacidade de enxergar o futuro. A Bíblia diz: há caminho que ao homem parece ser direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Aí você vai dizer: não, isso aí é para quem está no mundo, não é para quem está na presença de Deus. Olha Saul. Olha o fim que teve a vida de Saul. Não foi o fim abençoado, não foi um fim que eu creio que Deus tinha preparado para a vida dele. Mas ele continuou andando e fazendo as coisas sempre precipitado, sempre a direção de Deus. E terminou da maneira trágica que terminou a vida dele. Mas ele começou bem. Quando ele foi ungido rei de Israel, ele foi cheio do Espírito Santo. Deus mudou o coração dele, ele até profetizou. Ele estava cheio do Espírito Santo. O começo foi bom, mas ele se perdeu ao longo da caminhada. Por quê? Ele não caminhou na direção que Deus tinha para a vida dele. Ele não foi obediente, ele não soube esperar no Senhor, ele sempre foi alguém precipitado, ele sempre fez as coisas da sua cabeça e do seu jeito. Nunca faça nada do seu jeito, faça sempre do jeito de Deus. Faça sempre exatamente aquilo que Deus falou. Se Deus falou de uma maneira, faça aquilo que Deus falou, porque Deus sabe o que Ele está falando. Deus sabe o que Ele está falando. Muitas vezes aquilo que Deus fala pode não ter sentido para nós, mas tem um porquê de todas as coisas, e às vezes no momento a gente não entende. Jesus chegou para lavar os pés dos discípulos, ele foi lavando. Quando chegou em Pedro, Pedro falou: nunca vai me lavar os pés, jamais, eu não sou digno. E Jesus falou: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E Jesus disse para Pedro: olha, o que eu estou fazendo agora, você não vai entender agora, mas depois você vai entender. Então apenas obedece, senta aí, deixa eu lavar os teus pés. Deixa eu fazer aquilo que eu tenho que fazer. E aí ele permitiu que Jesus lavasse os seus pés, e conosco não é diferente. Muitas vezes aquilo que Jesus está falando ou está fazendo não faz sentido muito para nós, mas a gente tem que confiar e crer que mesmo que eu não entenda, Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. A gente olha muitas coisas na palavra de Deus e parece loucura, e o apóstolo Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o quê? É o poder de Deus na nossa vida. E aí você olha para a palavra de Deus, você vai ver Deus dando instruções, ou Deus usando os servos dele para fazer coisas que parecem uma loucura qualquer, né? O profeta Eliseu chega lá em Jericó e o pessoal fala: olha, a água aqui é saloba, a fonte aqui não é boa, a água não é boa. E ele pede o quê? Me dá sal. Traz sal numa salva nova. E ele chega lá e joga mais sal na água que já é saloba. E ele diz: assim diz o Senhor, nunca mais haja morte nem esterilidade em ti. E a água se tornou doce. Qual o sentido disso? Nenhum. Qual a explicação humana? Nenhuma. Mas foi a orientação que Deus deu para o profeta e ele fez. Ele obedeceu e Deus agiu e tornou as águas doces. Quando o povo de Israel chega em mar, as águas também são amargas. E o povo começa a murmurar contra Moisés. Moisés ora ao Senhor e Deus mostra para ele um lenho. Ele joga aquele lenho naquela água e a água se torna doce. Qual é a explicação? Não tem explicação. Qual é o sentido? Não tem sentido. O sentido é a obediência. O sentido é a fé. De confiar naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus está mostrando. De acreditar que Deus não brinca com a gente. De acreditar que Deus não é um louco.
mas que Deus é alguém totalmente sábio, que tem toda a sabedoria, que tem todo o conhecimento, que tem todo o poder. A loucura de Deus, diz a palavra, é mais sábia do que toda a sabedoria da humanidade. A sabedoria de toda a humanidade não se compara com Deus, com a sabedoria do nosso Deus. Então nós temos que crer e confiar nesse Deus, aleluia, deixar Ele colocar os nossos pés sobre a rocha e firmar os nossos passos. Eu vou andar na obediência da palavra de Deus. E quando a gente obedece a Deus, Deus nos leva a viver algo sobrenatural. Mateus 14. Mateus 14, 28. O Senhor me levou, por exemplo, de Pedro. Quando a gente anda na palavra, quando a gente anda naquilo que o Senhor falou, nós vamos andar no sobrenatural. Mateus 14, 28 está escrito: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro foi prudente. Pedro não saiu pulando do barco sem antes uma palavra de Jesus. Primeiro ele pede: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Se é o Senhor, libera uma palavra. Porque Pedro entendeu que tem que ter o quê? Primeiro, uma palavra, uma direção de Deus. Não é você simplesmente pensar numa coisa e já sair fazendo. Senhor, se isso for da tua vontade, Senhor, dá uma palavra, Pai. Porque eu quero andar sobre as águas, porque eu quero viver o sobrenatural. Eu não quero, Senhor, pular daqui e ir para o fundo. Eu não quero andar sem a tua direção, eu quero andar na tua direção. Eu sei que se o Senhor me der uma palavra, não importa o que tiver diante de mim, eu vou vencer. Porque o Senhor me deu a sua palavra. E Jesus libera a palavra, vem, e ele desce do barco, e o que acontece com ele? Ele vai andar sobre as águas. Porque ele está andando na direção que Deus deu para ele. E ele vai andar até o momento que ele começa a duvidar. Porque a dúvida é inimiga da nossa fé. Não pode ter dúvida no nosso coração. No momento que ele começa a duvidar, a palavra de Deus vai dizer que ele vai começar a afundar. Então nós precisamos andar não na dúvida. Será que é a vontade de Deus para a minha vida? Eu vou afundar. Não, eu estou com vontade de fazer isso, eu vou fazer. Mas você orou? Não. Você buscou a Deus? Não, mas acho, Deus não trabalha com acho. Deus trabalha com certeza. Sim, sim e não, não, Jesus disse. O que passa disso é procedência da onde? Maligna. Quando Deus fala, ele vai falar sim, não. Se Jesus não quisesse que Pedro andasse sobre as águas, ele ia dizer não. Se Pedro descesse, ia para o fundo. Mas Jesus disse, vem. Então nós precisamos entender isso. As coisas de Deus não são loteria. Eu vou fazer e se Deus quiser vai dar certo. Não, isso é loteria. Se Deus quiser vai dar certo, quer dizer, às vezes a gente quer transferir toda a responsabilidade para Deus e tirar de nós a responsabilidade de crer. A responsabilidade de crer é nossa. A responsabilidade de esperar no Senhor é nossa. A responsabilidade de buscar uma direção de Deus é nossa. Essa é a nossa responsabilidade. Agora eu vou sair fazendo as coisas. Não, se Deus quiser vai dar certo. Não, eu estou fazendo totalmente contrário ao que a Bíblia ensina, ao que Deus ensina. É uma loteria, e Deus não está nisso aí. Deus não trabalha com loteria. Amém? Voltando lá para o Salmo 40, versículo 3. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Só pode cantar o hino da vitória quem esperou pelo Senhor, quem deixou Deus agir em seu favor. O salmista deixou Deus trabalhar, deixou Deus fazer, ele foi na direção e Deus deu para ele. Agora eu posso cantar o hino da vitória. Agora eu posso me alegrar no Senhor, aleluia. Agora as pessoas podem olhar para o meu testemunho. Ele diz, muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Agora eu sou um testemunho de bênção. Eu não sou um testemunho
um testemunho, né? Ó lá, quebrou a cara, ó lá, fez tudo errado, saiu da vontade de Deus, como Saul está aqui, e a gente olha para a vida de Saul e a gente se entristece, porque Deus deu toda a possibilidade para Saul. Judas, Deus deu toda a possibilidade, andou 3 anos e meio junto com o Senhor, sentou na mesa, comeu com o Senhor, ouviu as palavras do Senhor. Ele não ouviu de ninguém que disse para ele, ele sentou e ele ouviu direto de Jesus. Ele sentou do lado de Jesus, irmão, ele viveu com Jesus. Mas a ambição do seu coração, mas o desejo de conquistar as coisas desse mundo por si mesmo, foram maiores e acabaram fazendo com que a sua fé naufragasse, e a sua vida também. Mas não é esse o plano de Deus para a nossa vida. Deus quer que as pessoas olhem para nós e que a nossa vida seja um testemunho. Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. A gente pode olhar para a vida de Abraão e a gente pode aprender com a vida de Abraão. A gente pode olhar para a vida de Moisés e aprender com a vida de Moisés. A gente pode olhar para a vida de Davi e aprender com a vida de Davi. Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. Por quantos anos tem sido pregado a fé de Abraão, tem sido pregado a fé de Moisés, tem sido pregado a vida de Davi? Quantas pessoas olharam e se inspiraram no exemplo que esses homens de Deus deram? Mulheres de Deus na Bíblia também deram. Quantas mulheres de Deus? Joquebede. A gente sabe muito pouco sobre Joquebede, mas ela foi uma mãe exemplar. Moisés nunca se esqueceu daquilo que ela lhe ensinou. Então, tudo que a gente faz na direção de Deus vai permanecer. As pessoas vão olhar, as pessoas vão temer, as pessoas vão confiar no Senhor. Aquela mulher que veio e derramou aquele unguento sobre o Senhor Jesus, que chorou aos seus pés, nós não sabemos o nome dela, mas Jesus disse, aonde quer que esse evangelho for pregado, o que ela fez será contado para a memória sua. E nós podemos ouvir pregações sobre o que ela fez, e nós podemos aprender com o que ela fez. Quantas lições nós podemos tirar da vida daquela mulher? Porque quando nós estamos aonde Deus quer que a gente esteja, e quando a gente faz aquilo que Deus quer que a gente faça, a nossa vida vai ser de exemplo, de testemunho para outras pessoas. As pessoas vão olhar e vão falar assim, nossa, eu quero ser uma pessoa de fé assim. Nossa, eu quero, também experimentar aquilo que ele experimentou. Quem não gostaria de andar sobre as águas, como Pedro andou? Quem não gostaria, como Moisés, de subir no alto do monte e se encontrar com Deus face a face? Quem não gostaria, como Abraão, de receber Deus? Abraão recebeu Deus na sua casa, preparou um almoço, comeu ali na presença do Senhor, o Senhor comeu com ele. Que coisa maravilhosa! Quem não gostaria de caminhar com Deus, como Abraão foi caminhando e conversando com Deus, e Deus contando, olha, eu tenho visto o clamor lá de Sodoma, subiu até mim, eu estou pensando em fazer isso. O que Deus tinha que dar satisfação para Abraão? Nenhuma! Mas Deus disse, ele é meu amigo, aleluia, eu converso com ele, aleluia, eu tenho liberdade para falar com ele, e ele tem liberdade de falar comigo. Quem não gostaria de ter uma intimidade assim tão grande com Deus? Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor, aleluia. O que Deus quer fazer na minha e na tua vida, Ele quer que as pessoas olhem para nós, fala, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai alguém, aleluia, que Deus está agindo na vida dele, ali está alguém, aleluia, que Deus está trabalhando na vida dele. Eu quero aprender com ele, eu quero aprender com ela, eu quero viver essa fé que ele vive, eu quero viver essa fé que ela vive, aleluia. É assim, irmãos, que Deus quer agir na nossa vida, mas para que tudo isso aconteça, aleluia, nós temos que olhar e saber que nós temos que esperar no Senhor. Jesus disse, ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que ele teve. Paciência é uma chave muito importante na nossa vida, de nós confiarmos e crermos no Senhor, de nós não nos precipitarmos, de nós não nos afundarmos, naufragarmos na nossa fé, e de nós podermos viver algo sobrenatural da parte de Deus. Vamos orar.